Só agora li uma entrevista que o professor Carlos Nelson Coutinho deu ao jornal Valor, na qual, forçando até onde é possível o sentido das palavras, ele me incluiu entre os que teriam preconceito contra o marxismo. Apesar da data já um pouco longínqua, vale a pena examinar o documento, que ilustra o peculiar modus pensandi de um intelectual orgânico. Preconceito, caso alguém ignore, é opinião prévia a um exame racional. Na deterioração geral da língua, no entanto, a palavra tornou-se um estereótipo infamante que os mais preconceituosos usam para rotular qualquer conclusão adversa a seus preconceitos, a qual alguém tenha chegado após longo estudo e ponderação. O professor Coutinho aderiu ao marxismo militante na entrada da juventude, antes de ter examinado senão um fragmento infinitesimal da bibliografia marxista, e, passadas 4 décadas, ainda é marxista sem ter mais que um conhecimento periférico da argumentação antimarxista. Ao passo que eu, tendo feito idêntica escolha prematura, coloquei minha opção entre parênteses uns anos depois, e abstendo-me por 2 décadas de emitir opiniões políticas enquanto pesava criteriosamente os argumentos pró e contra o marxismo, emergi enfim do silêncio dizendo coisas que contrariam os sentimentos juvenis em que se fossilizaram a pessoa, a vida e os neuronios do professor Coutinho. Entre nós dois, obviamente, o preconceituoso é ele, que nunca escreveu uma linha senão para dar retroativamente ares de requinte intelectual às crenças a que já tinha aderido de corpo, alma e carteirinha antes de fazer qualquer uso revelante do intelecto. Isso não quer dizer que hoje ele faça desse instrumento um uso mais intenso do que na aurora da sua militância. Pelo menos ele não utiliza o bastante para perceber que não tem sentido afirmar que entrei na mídia com grande respaldo e logo em seguida referir-se a mim como uma voz isolada, que não é representativa de nada. Ou bem eu, isolado, falo com a minha própria voz, ou alguém que me respalda fala pela minha boca. O professor Coutinho que trate de decidir se quer me chamar de pau-mandado ou de excêntrico solitário. Se entre lhes Deus, sem coeur balance, isto só prova que ele quer me rotular de alguma coisa, qualquer coisa, não importa o que. Quando digo que o marxismo imbeciliza, é a esse tipo de fenômeno que me refiro. Nenhum esquerdista, até hoje, conseguiu dizer contra mim algo de inteligente. Ante a voz isolada que os atemoriza, todos têm dado um show de inépcia, de covardia e de maledicência sussurrante. Tempos atrás desafiei para um debate sobre Gramsci, inclusive oferecendo troca de links entre nossas respectivas páginas na internet, o professor Coutinho e seus 80 fiéis escudeiros de um site devotado à beatificação do fundador do Partido Comunista Italiano. Fugiram, como de hábito, afetando ares de dignidade ofendida, e, em pleno dia de Natal, redigiram uma carta enfesada na qual denunciavam como imposição ditatorial a oferta do intercâmbio de links. É sempre aquela coisa do 1984. Democracia é ditadura, ditadura é democracia. Discussão é imposição, imposição é discussão. Conceito é preconceito, preconceito é conceito. O leitor desacostumado ao trato com comunistas pode estranhar a desenvoltura, a tranquilidade de consciência com que posam de vencedores após uma debandada tão ostensiva. Mas, creia-me, o fenômeno não se explica pela simples cara de pau. Eles conservam na fuga um ar triunfante porque não são intelectuais como os outros. São, e gabam-se de ser, intelectuais orgânicos, células de um vasto corpo combatente. Nunca agem sozinhos. Têm sempre o apoio logístico de uma rede inumerável de militantes obscuros, anônimos, que podem prosseguir o combate nos bas-fonds da intriga e da calúnia quando os porta-vozes mais respeitáveis do coletivo se saem mal nos confrontos públicos. Quando as vozes de cima se calam, as de baixo começam o zum-zum nos porões. Agora mesmo, enquanto meus detratores mais notórios se recolhem para lamber as feridas das últimas refregas, um jornalista de São Paulo, mais comunista que a peste, deplorável farrapo humano que busca no ódio político o alívio de sua indescritível miséria de alma, está espalhando na internet avisos segundo os quais eu, Olavo de Carvalho, não trabalho há 30 anos. Vivo da exploração de mulheres. Dito em voz alta, numa tribuna acessível aos olhos do público, isso exporia o fofoqueiro ao desprezo de todos. Sussurrado no mundo virtual, pode até funcionar. A intriga propaga-se por reflexo condicionado, não por adesão consciente. Não é preciso acreditar nela para passá-la adiante, repeti-la por automatismo e acabar tomando-a como premissa implícita de julgamentos e decisões. A manipulação de automatismos mentais torna-se ainda mais fácil numa atmosfera infectada de ódios e temores coletivos contra alvos mais ou menos distantes, só conhecidos por ouvir dizer. O ambiente de esquerda é o caldo de cultura ideal para esse tipo de bactérias. É por sempre contar com esse fundo de reserva que o intelectual orgânico pode se sentir vitorioso mesmo quando perde. Ele perde, mas o partido não perde nunca.
Não adianta nada você derrubar um desses sujeitos no ringue. Enquanto você recebe sua medalha, eles já fizeram a sua caveira entre os vizinhos. E quando você, imbuído de seu prestígio de campeão, vai pedir fiado 1 quilo de feijão no armazém da esquina, o português, desviando os olhos, lhe explica que os negócios vão mal e que você não tem mais crédito. O mais pérfido em tudo isso é que o comunista famoso pode sempre sair bonito, alegando que desaprova os métodos imorais usados por seus companheiros anônimos. Mas, a partir do momento em que aceita ser um intelectual orgânico, ele não pode mais deixar de beneficiar-se dos métodos que desaprova. Não é uma questão de escolha. O partido trabalha para ele como ele trabalha para o partido, na unidade orgânica e indissolúvel da bela imagem pública com a safadeza escondida. A imoralidade da militância comunista é intrínseca e independe de aprovação pessoal. E o máximo da imoralidade consiste precisamente em que o sujeito pode permanecer limpo no instante mesmo em que tira vantagem da sujeira praticada por outros, da qual ele nem precisa saber. É a síntese perfeita da boa consciência com a falta de consciência.